Certeza. Bom, são várias perguntas. Vou deixar a Isabela Takaki começar aqui essa entrevista. A Isa, que me alertou aqui de uma informação sua que eu não sabia, até inclusive aqui. Queria que a Isa já começasse aqui a conduzir essa entrevista, depois eu engato aqui minhas perguntas. Vamos lá, Isa. Isso mesmo. Professor Marcos Vinícius de Freitas entende de vários assuntos. Tá mutado aqui. O professor Marcos Vinícius, que entende de diversos assuntos, não só assuntos internacionais, mas internos do Brasil também. Ele que já trabalhou no ramo petrolífero, no Occidental Petroleum, assuntos governamentais, lá em Washington, D.C., já viu o barril do petróleo ele disparar e voltar do nada, né, como você mesmo disse ali, de uma alta muito forte para uma baixa também. E então não tem como a gente deixar de falar sobre este assunto, abrir aí a nossa conversa justamente sobre esse reajuste dos combustíveis que a Petrobras anunciou hoje, né, professora? A gasolina então subiu 5,18% e a alta do diesel foi de 14,26%, mas ainda há defasagem, por mais que tenha sido anunciado esse aumento que começa a valer a partir de amanhã. Há um embate aí do governo federal, do presidente Jair Bolsonaro com a Petrobras, colocando a Petrobras como um vilão aí do povo brasileiro por conta desse aumento, dizendo que a empresa tem lucros exorbitantes e não deveria, então, repassar esse ajuste, por mais que tenha essa defasagem, né? Você, então, que trabalhou no ramo petrolífero, qual que deveria ser a postura do governo federal, do presidente, diante deste impasse? Bem, Isa, são três coisas aí que a gente tem que levar em consideração, não é, quando a gente olha para essa história toda. Em primeiro lugar, esta demonização da Petrobras tem a ver com o objetivo, no longo prazo, de eventualmente privatizá-la. Essa é uma questão que a gente observa que muitas vezes os governos fazem isso e as medidas que vêm depois, que são implementadas, podem não ser as melhores. Mas a pergunta fundamental é a seguinte sempre: vale a pena o Brasil ter uma empresa de petróleo que esteja em mão de brasileiros? Essa é a pergunta fundamental, não é, nesse processo todo, porque ela pode ser privada ou pode ser pública, mas é importante aí que exista o controle da empresa do petróleo, ao menos uma empresa brasileira concorrendo nisso, porque senão a gente perde muita divisa nessa história toda, e a quebra da Varig foi um exemplo do que pode acontecer quando você não administra bem essa questão internacionalmente falando. Então, resta saber se esta demonização não da Varig, mas da Petrobras, tem a ver com o fato de querer privatizá-la ou não, porque existe muito desse discurso no governo atual, inclusive já se fala há bastante tempo a respeito disso. Em segundo lugar, nós não podemos querer distanciar o Brasil daquilo que acontece no mundo. Não é? O mundo hoje em dia enfrenta uma questão importante do petróleo, resultante da pandemia, do desabastecimento global e também da guerra, não é? E quanto mais o Ocidente coloca sanções contra a Rússia e diminui a produção global de petróleo, o resultado, obviamente, é que isso vai ser refletido no preço, na bomba. Internacionalmente falando, você vê que o mesmo problema que o Brasil enfrenta com relação ao petróleo também é enfrentado pelos Estados Unidos, né? Os americanos também estão passando por uma situação complexa, inclusive isso afetará eleitoralmente o próprio governo Biden. E o presidente Biden, como ele não tem uma Petrobras para demonizar no sentido atual, porque você vê que isso é feito dos dois lados do espectro político, né? Mas o que ele faz? Ele começou aí a tentar buscar petróleo na Venezuela, no Irã, está tentando aí mudar a sua base de fornecimento, inclusive com acesso à reserva estratégica de petróleo. Eu não sei se o Brasil tem uma reserva estratégica de petróleo, mas era uma coisa que os americanos sempre fizeram e que era importante nesses processos de regular o preço internacionalmente e domesticamente. Então, eu não conheço aqui como é que funciona nesse aspecto. Mas um terceiro aspecto também que a gente não pode deixar de levar em consideração é a questão do dólar, não é? E aí sim, isso está diretamente relacionado às políticas adotadas pelo governo e à confiabilidade que existe no governo. Nós sabemos que internacionalmente o dólar valorizou nos últimos tempos, isso não pode deixar de ser levado em consideração, mas a desvalorização do real tem muito a ver
com a situação doméstica e aquilo que está acontecendo politicamente no Brasil. Isso impacta aí a questão da moeda. Eu não sou economista, mas é o que meus amigos economistas sempre tentam me explicar com relação a essa situação. Agora, há um aspecto positivo, né? Se a Petrobras é uma empresa, hoje em dia, que tem capital em bolsa, que é privatizada numa grande parte, que tem acionistas, e ela toma resoluções, nós sabemos que o objetivo de toda e qualquer empresa é gerar lucro para o acionista. Então, mesmo quando a Petrobras está subindo o valor do petróleo na bomba, um dos acionistas que ganha com isso é o próprio governo. Então, é aquela questão de um discurso incoerente, muitas vezes, entre a realidade e a ficção dos fatos. Então, eu acho que nesse sentido a gente pode levar em consideração aí que existem outros aspectos nesta discussão que não podem ser ignorados. Bom.